Você sabia que a diversidade dos dons dados à igreja revelam a multiforme sabedoria de Deus? Como devemos administrar os dons recebidos? Qual a relação entre dons do Espírito e fruto do Espírito? Existe alguma diferença entre eles? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com imensa alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, desta feita através da lição de número 13 da revista, a última lição deste trimestre, onde estamos encerrando mais um trimestre, graças a Deus. E esta lição traz como tema a multiforme sabedoria de Deus. Foi uma jornada que nós estivemos juntos até aqui e eu quero chamar você para encerrar este trimestre comigo através desta lição. Antes de entrarmos aqui na lição, eu gostaria de falar mais uma vez daquele sorteio que estaremos fazendo aqui, o sorteio dos livros. 2 pessoas vão ganhar, cada uma delas, um livro neste sorteio. Eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês os livros que serão sorteados: Declaração de Fé das Assembleias de Deus e o livro Glossolalia, um livro que trata sobre a questão das línguas estranhas na Bíblia Sagrada. Já temos aí um bom número de pessoas participando deste sorteio, mas ainda falta você. Você deve estar se perguntando: como é que eu faço para participar deste sorteio? É simples, a primeira dica eu vou dar agora e a outra dica eu vou dar ao final deste vídeo, que vai ser bem rapidinho. Esta aula nós vamos fazer um resumo dela. A primeira dica é: inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, se você já está inscrito no canal, fique até o final comigo aqui e você vai ver a segunda dica para poder participar deste sorteio. Um destes livros podem ser seu. Irmãos, vamos aqui para a lição. No texto áureo, nós temos aqui: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. A verdade prática da lição de hoje diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. O objetivo geral da lição é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. Então vamos à lição. Eu gostaria aqui de, a título de introdução, relembrar que nós estamos estudando sobre dons ministeriais e dons espirituais. Primeiramente falamos dos dons espirituais e depois falamos dos dons ministeriais. E agora nós vamos fechar este ciclo de estudo, aonde falaremos da multiforme sabedoria de Deus. A lição de hoje é praticamente uma síntese, um resumo, uma relembrança daquilo que nós já estudamos em todo o trimestre. Isso é bom, isso é didático, isso é pedagógico, para que a nossa mente grave muito bem aquilo que nós já aprendemos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Efésios capítulo 3, versículos 8 ao 10 e primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 10. No primeiro tópico, nós vamos relembrar aqui algumas coisas sobre dons espirituais e ministeriais. No segundo tópico, nós vamos falar sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos. E no terceiro tópico, vamos falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Este terceiro tópico é muito importante, uma vez que muita gente, muitos estudiosos, até mesmo famosos, conhecidos aí, confundem dom com fruto. Então vamos lá. No primeiro tópico, os dons espirituais e ministeriais. Aqui na lição, nós temos no primeiro ponto que os dons espirituais e ministeriais, eles são diversos. Há uma diversidade de dons, a qual a Bíblia nos mostra que estão disponíveis para a igreja. Falando de dons espirituais, os dons dados pelo Espírito à sua igreja, nós temos aqui o texto, principalmente o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10, aonde nós temos ali uma lista de 9 dons espirituais
divididos, conforme nós já estudamos neste trimestre, 3 categorias de 3 dons em cada categoria. Falamos sobre dons de revelação, os dons revelacionais, falamos de dons de poder e falamos de dons de elocução. Cada uma dessas categorias contendo 3 dons. Depois nós temos também algumas outras passagens bíblicas que também mostram ali dons espirituais sendo mencionados, como por exemplo Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8. Essas outras listas de dons em outras passagens bíblicas, algumas vezes repete alguns dons que já foi citado ali em 1 Coríntios capítulo 12, outras vezes traz alguns outros dons novos que não foram citadas na lista de 1 Coríntios. Nós temos também 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Nós temos Hebreus, capítulo 2, versículo 4, onde ele faz menção ali de dons do Espírito Santo, né? Não citando especificamente quais dons, mas falando de uma forma geral, né, sobre os dons do Espírito. E depois nós temos os dons ministeriais, que são listados ali em Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 11, e também 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 6. Esses dons são os dons espirituais na esfera ministerial da igreja, ou seja, aquilo que chamamos de dons de ministério. Há uma diversidade de dons que estão disponíveis para a igreja do Senhor e que a igreja deve buscar esses dons com zelo, desejar ardentemente estes dons, porque são dons que servem para o crescimento, para o fortalecimento e para a edificação da igreja do Senhor. No segundo ponto, além da diversidade dos dons, nós podemos dizer que são amplos, da amplitude destes dons. O que queremos dizer com isso? É que os dons espirituais, ou os dons ministeriais, ou os dons de serviço, seja qual for o dom, são manifestações da multiforme sabedoria de Deus. Esta palavra multiforme, usada por Paulo, ela significa literalmente multifacetas ou multicores. A palavra poderia ser até traduzida por multicoloridas ao invés de multiformes. Porque esta palavra no grego original, a palavra que Paulo usa aqui, né, no texto onde ele fala da multiforme sabedoria de Deus em Efésios capítulo 3, versículo de número 10, ela se refere a roupas, dizendo das cores, de roupas coloridas, ou seja, as muitas cores que uma roupa pode conter. Quando ele fala da multiforme sabedoria de Deus, está falando das variadas formas de Deus manifestar a sua sabedoria. E uma dessas formas de Deus manifestar a sua sabedoria é através dos dons espirituais. Os dons espirituais ou os dons ministeriais, os dons em geral, fazem parte da revelação da grande sabedoria de Deus. É uma das formas de Deus revelar a sua sabedoria. E no terceiro ponto nós temos aqui as dádivas do Pai. Logicamente que a sabedoria de Deus não gira em torno somente de dons, né, espirituais, ministeriais ou dons de serviço. Nós temos aqui 3 coisas a se destacar sobre as dádivas do Pai. Primeiro, a dádiva do amor. Deus quer que a igreja seja detentora de dons, né, espirituais, ministeriais e outros dons, mas que acima de tudo a igreja possa manifestar a dádiva do amor, uma vez que o próprio Deus é amor, conforme o apóstolo João escreve na sua primeira epístola. Em segundo lugar, nós temos também a dádiva da filiação divina. A dádiva da filiação divina diz respeito ao fato de nós podermos sermos participantes da salvação em Cristo Jesus, nos tornando assim filhos de Deus, sendo adotados, fazendo parte da adoção na família de Deus. Ou seja, antes da nossa conversão, nós éramos filhos das trevas e agora nós somos filhos de Deus. Então a Bíblia tem vários textos bíblicos que mostram esta transformação na vida de um homem convertido a Cristo, que ele passa agora a fazer parte da família de Deus. Eu gostaria de citar somente um texto bíblico aqui, que é Romanos
8,15. Eu vou ler o texto para vocês. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora nós somos filhos de Deus e nós temos intimidade, oportunidade de gozarmos de intimidade com Deus, chamando Ele de Paizinho. Que é isso, que essa expressão Abba traz no seu significado literal. É uma expressão de intimidade, paizinho. Nós temos aqui a dádiva da filiação divina, além da dádiva do amor. E terceiro, Deus nos concedeu o ministério da reconciliação. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, ele fala disto, né? E o que Paulo está querendo dizer lá? Que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, ou seja, nós que outrora estávamos em trevas, fomos reconciliados por Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo. Éramos inimigos de Deus, agora não, agora nós temos paz com Deus, né? Houve ali reconciliação entre nós que éramos escravos do pecado e agora Deus. E além de Deus, ele nos reconciliar consigo mesmo por meio de Cristo, né? A inimizade, o muro da inimizade foi derrubada. Ele também nos dá o ministério da reconciliação, ou seja, ele nos concede o ministério da palavra da reconciliação. Da mesma forma que nós experimentamos reconciliação por meio do sacrifício de Cristo Jesus, reconciliação com Deus, agora cabe a nós sairmos por aí proclamando que estas outras pessoas que estão escravizadas ainda pelo pecado, elas também podem experimentar esta paz com Deus, esta amizade, esta intimidade com Deus, assim como nós já experimentamos. Este é o primeiro tópico da lição, aonde nós aprendemos aqui que os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos e revelam a multiforme sabedoria de Deus. O tópico 2 fala sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos. Primeiro ponto, o que eu faço para ser um bom despenseiro? Primeiramente, eu gostaria de dizer aqui que despenseiro traz a ideia de mordomia. Nós somos mordomos, né? O despenseiro é o mordomo. Na antiguidade, usava-se o papel do governante da casa, né? Daquele que cuidava dos bens do seu senhor. Era ele que fazia a questão da administração dos bens de seu senhor. Ele deveria servir com fidelidade e lealdade ao seu senhor, cuidando das coisas de seu senhor. Assim Deus faz para conosco. Ele nos dá dons para sermos bons despenseiros dos mistérios divinos. Então, em primeiro lugar, como é que eu faço para ser um bom despenseiro? Aqui nós temos a base bíblica do texto de Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 3. E no primeiro ponto é destacado aqui a sobriedade e a vigilância. O que é ser sóbrio, ter uma mente sã, equilibrada, para fazer bom uso dos dons que Deus nos dá. Então, em primeiro lugar, o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. O bom despenseiro é aquele que se preocupa em fornecer alimento saudável, alimento espiritual para o rebanho que lhe foi confiado. E ele não pode se dar ao luxo de oferecer qualquer alimento, ao luxo não, né? Ele não pode se dar ao desleixo de dar qualquer alimento para o rebanho, uma vez que o rebanho não lhe pertence, o rebanho é do Senhor. Então ele tem que obedecer à vontade do Senhor, certo? Paulo destaca aqui a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. E essas qualidades, essas habilidades, dentre elas estão justamente listados por Paulo ali. A sobriedade, ele deve ser sóbrio, ele deve ter uma mente sã
ele não pode ser desequilibrado e também ele tem que ser vigilante, ele não pode ser relaxado. Nunca o obreiro, bom dispenseiro, perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Resumindo tudo isso, essas duas habilidades que o dispenseiro deve carregar consigo, ou seja, a sobriedade e a vigilância, eu resumiria numa só palavra. Este obreiro, este dispenseiro, este servo de Deus, ele deve ter equilíbrio. Pastores, obreiros da igreja em geral, aqueles que servem à igreja, nunca devem ser pessoas desequilibradas. Ele não pode ser violento, ele não pode ter um temperamento desequilibrado, ou seja, discutir com a sua membresia. Ele não pode disputar força como num braço de ferro com a sua membresia. Ele tem que ter sabedoria para lidar com situações de oposições. Ele não pode ser, por exemplo, fofoqueiro. Tem que conhecer e colocar em prática a questão da ética pastoral. Enfim, são muitas coisas que demonstram o desequilíbrio de certos obreiros. Bom dispenseiro, ele tem que ser sóbrio, ter uma mente sã e vigilante, né? Não ser relaxado, estar sempre a posto, sempre pronto para estar atento a tudo aquilo que pode prejudicar o seu ministério. Em segundo lugar, o bom despenseiro deve praticar o amor e a hospitalidade. O amor, aqui é indiscutível que o amor deve fazer parte da principal característica e qualidade de um homem de Deus, independentemente de ser obreiro ou não. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre os dons espirituais ali em Coríntios, 1 Coríntios capítulos 12 e 14, no capítulo 13, ele dedica um bom tempo para falar sobre o amor, dizendo que não adianta nada ter os dons espirituais, falar em línguas, falar língua dos homens e dos anjos, profetizar, se não tiver amor. Então o amor é indiscutível, deve fazer parte do ministério do bom obreiro, do bom dispenseiro dos mistérios de Deus. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionados ao ministério, certo? Então o amor é a base de todo o ministério, é a base, na verdade, de uma vida cristã verdadeira. Mas, além do amor, também a hospitalidade. Aqui, com relação à hospitalidade, nós precisamos entender um pouquinho da cultura do primeiro século, onde nas regiões, nas cidades, não tinham, nem sempre tinha hospedagem, né, hospedaria, hotéis, por exemplo, vamos contextualizar aqui, hotéis disponível para todas as pessoas, principalmente em épocas de festividades como a Páscoa. Paulo coloca como característica do bom dispenseiro o fato dele ser hospitaleiro. Eu diria que hoje nós vivemos num contexto, numa cultura um pouco diferente. Todavia, o princípio permanece o mesmo. Não dá hoje para ficar colocando qualquer pessoa dentro de casa. Mas o princípio permanece o mesmo. O obreiro, ele tem que ter disponibilidade, um coração disposto a ajudar sempre naquilo que for necessário. Ele tem que ser generoso, estar sempre pronto para estar de braços abertos para receber as pessoas, principalmente os seus irmãos na fé, mas não somente eles. O obreiro, ele tem que ter a característica de amor e hospitalidade. E terceiro, o dispenseiro deve administrar com fidelidade, não por ganância, para obter lucro próprio, mas com fidelidade, seja pregando, seja administrando, ou seja ensinando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Então, ser fiel na chamada, na vocação, no ministério, é sempre reconhecer que a glória pertence ao Senhor, que o louvor tem que ser destinado, direcionado a Ele, que a honra e a glória pertence totalmente a Ele. Nós somos tão somente mordomos. Os créditos vão para o Senhor
e não para o despenseiro. Neste segundo tópico, aprendemos aqui que os bons despenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Fazendo isso, seremos excelentes despenseiros de Cristo Jesus. Meus irmãos, tópico de número 3, último tópico da lição de hoje, traz aqui os dons espirituais e o fruto do Espírito. Primeiro ponto, a necessidade dos dons espirituais. Durante todo esse trimestre, estamos falando que a igreja precisa buscar os dons espirituais. Eles são atuais, já estudamos sobre isso. Eles são para a igreja de hoje, porque a igreja de hoje necessita tanto de edificação quanto a igreja do primeiro século. Uma vez que entendemos que o propósito dos dons espirituais é trazer edificação para a igreja do Senhor. Então os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Meus irmãos, como é que nós vamos rejeitar, recusar, desdenhar de algo que Deus reservou para o seu povo, para a sua igreja? É como se você chegasse numa festa e tivesse ali uma mesa farta, como o dono daquela festa preparou uma mesa farta para te atender, para te assistir, para que você pudesse ali se beneficiar daquela mesa, e você não quisesse se alimentar daquilo ali, mesmo estando com fome, tendo necessidade de comer. Os dons espirituais é uma necessidade para a igreja hoje, tanto quanto foi para a igreja do primeiro século. Não existe nenhum texto na Bíblia Sagrada que mostra que os dons espirituais não seriam mais necessários para a igreja do Senhor. Os que assim ensinam usam de sofismas, usam de teorias filosóficas, mais filosóficas do que bíblicas, para dizer que os dons já cessaram. A necessidade dos dons espirituais, isso não temos dúvida nenhuma de que a igreja carece dos dons espirituais. Como é que a igreja poderia se contentar com algo menos do que aquilo que Deus reservou e quer que a sua igreja experimente? Amém? Então Jesus ainda cura, Jesus ainda revela os segredos do coração usando pessoas, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Jesus ainda distribui dons espirituais, Jesus ainda distribui dons ministeriais na igreja, levanta ainda mestres, levanta ainda pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, né? Jesus ainda continua o mesmo, fazendo as suas maravilhas no meio da igreja. Isso para a edificação da igreja. No segundo ponto, nós temos os dons espirituais e o amor cristão. Bom, aqui, quero mais uma vez fazer menção da carta de Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo de número 13. Aquele texto que muita gente usa de forma equivocada, achando que Paulo trazia ali uma definição do amor. Esse texto, ele precisa ser compreendido dentro do seu contexto. E qual é o contexto? Capítulo 12 e capítulo 14 é o contexto imediato. E perceba que no capítulo 12 Paulo fala dos dons espirituais, no capítulo 14 Paulo volta a falar dos dons espirituais, principalmente o dom da profecia, mas no capítulo 13 ele usa aquele espaço para falar do amor, dizendo que não adianta, de que adiantaria eu falar em línguas, nas línguas dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Portanto, o crente deve prezar sim pelos dons espirituais, deve buscar e desejar ardentemente os dons espirituais, assim como também deve exercer o amor, a compaixão pelo próximo, pela igreja, pelos irmãos em Cristo, pelos pecadores. O amor deve estar acima de qualquer coisa na vida do cristão. O apóstolo Paulo fala que o amor, a prática do amor, é o caminho mais excelente.
E eu já vi gente falando que o amor é um dom. A caridade, tem um hino que diz que a caridade é um dom. Não, na verdade a caridade é uma ordenança, é uma obrigação do crente ele praticar o amor. A caridade, porque nas traduções antigas, ao invés de amor, usava-se a palavra caridade. Precisamos entender que não adianta ter todos os dons espirituais, ser usado nos dons, falar em várias línguas, interpretar línguas, profetizar, ser uma bênção na mão de Deus no âmbito espiritual, mas se não praticar o amor, está em falta com Deus. Precisa aprender a amar. Então o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons ali em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, ensinando que sem o amor nada adianta ter estes dons. Amém, irmãos? Então o amor não é só para ser cantado, pregado, encenado, o amor é para ser vivido, é para ser colocado em prática. Se não tiver amor, de nada adianta ter os dons espirituais. Ah, mas então vamos só praticar o amor e vamos deixar o dom de lado. Não, os dons são importantes, mas sempre andando de mãos dadas com o amor cristão. No terceiro ponto, a necessidade do fruto do Espírito. Aqui eu quero falar de algo que é muito comum, principalmente naquelas tradições teológicas que não concordam com o pentecostalismo. Precisamos entender que dons espirituais é uma dádiva de Deus distribuída à igreja por intermédio do Espírito Santo para que haja edificação na igreja. São os dons profecia, dom da fé, dons de curar, dom da palavra de sabedoria, palavra da ciência. Por aí vai, dom de variedade de línguas, interpretação de línguas. E por aí vai, certo? Esses são dons espirituais. E o fruto do Espírito, listado por Paulo ali em Gálatas capítulo 5, se não me falha a memória, versículo de número 22, esse fruto do Espírito é algo que precisa ser gerado no interior de todo crente. O fruto do Espírito, ele precisa aparecer na vida de todo crente, independentemente dele ter dons espirituais ou não. O fruto do Espírito é algo que é gerado. Os dons espirituais é algo que é buscado e recebido logo após ser buscado. O próprio apóstolo Paulo disse que nós deveríamos buscar com zelo os melhores dons. Então eu vou repetir. Os dons espirituais devem ser buscados. O fruto do Espírito deve ser gerado, uma vez que você foi regenerado, uma vez que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, automaticamente ele começa a produzir o fruto do Espírito dentro de você. É por isso que rapidamente, quando alguém se converte ao Senhor, sai do mundão e se converte ao Senhor, as outras pessoas que conviviam com ele antes passam a perceber a mudança de comportamento, a mudança de atitude, a sua forma de falar, de andar, a sua forma de pensar, de tratar as outras pessoas. Tudo isso acontece porque o Espírito Santo começa a gerar o fruto, as características do fruto do Espírito dentro de nós. Mas nós não podemos confundir fruto com dons espirituais. Os dons precisam ser buscados. E o fruto, ele é gerado automaticamente na vida de todo aquele que se converte verdadeiramente ao Senhor e deixa o Espírito Santo produzir dentro de si essas qualificações, essas qualidades que chamamos de fruto do Espírito. Amém? Eu quero citar aqui um trecho da lição que diz assim: uma igreja cheia de poder, nós precisamos de uma igreja que seja cheia de poder, mas que também ama o pecador, que também possui não só dons espirituais, mas que também deixa o Espírito produzir frutos nela. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, esse amor é sofredor, benigno, não invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. E para terminar, o caminho do amor é mais excelente que os dons
espirituais, amém? Então, nesse terceiro tópico, aprendemos que os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Então, fechamos aqui este abençoado trimestre, aonde estudamos sobre dons espirituais e dons ministeriais. Mais uma vez, eu quero encorajá-lo a buscar os dons da parte de Deus, que são bênçãos para a igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu quero louvar mais uma vez a Deus pela sua vida, que tem sempre aí nos assistido, nos acompanhado. Deixa um likezinho aí embaixo, né? Deixa um like aí. Comente aí, fale da sua experiência com dons espirituais, fale da sua experiência nos dons ministeriais, se você é um obreiro. Dê o seu palpite, a sua opinião, as suas sugestões, para que nós possamos, assim, melhorar cada vez mais o nosso canal, o nosso conteúdo, tá bom? E assim vamos junto crescendo na graça do Senhor. E eu quero mais uma vez aqui falar do sorteio dos 2 livros, olha só, Glossolalia e o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E no início da aula eu falei a primeira dica para você participar desse sorteio. Se você não é inscrito, inscreva-se agora aí. Clica aí em se inscrever no canal. Ative o sininho para que você seja notificado sempre que nós colocarmos um vídeo novo no canal. Certo? A segunda dica para que você possa participar deste sorteio, seja habilitado para participar do sorteio desses 2 livros, é você comentar aí embaixo. Tem que comentar, irmãos. Se você já comentou, amém. Você já está participando. Se não comentou ainda, né, se você só se inscreveu, você precisa comentar aí para eu colocar o seu nome na lista daqueles que vão fazer parte do sorteio. Senão eu vou entender que você não está interessado em participar do sorteio, tá? E o que é que você tem que comentar? Coloque assim, hashtag, né? Se não souber usar o hashtag, pode colocar assim, eu quero ganhar um livro. Não, eu estarei colocando o seu nome na lista daqueles que estarão participando do sorteio, tá bom? Então fique atento aí que domingo nós temos um encontro para o sorteio dos livros aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo.